Oi, pessoal, professor Marco aqui, tudo bom? Bem, pessoal, nesse segundo item nós vamos entender a classificação das receitas orçamentárias ou das receitas públicas de uma forma geral, que a gente queira chamar. Depende do sentido que você utiliza, a terminação receita pública, como a gente já discutiu anteriormente. Importante é destacar na parte de classificação que a gente tem três critérios importantes. O primeiro critério é natureza da classe, para a gente poder classificar. Que tipo de receita ela é? Por exemplo, qual que é a origem, a forma, a constituição dela? Isso é importante para a gente poder determinar, em termos contábeis, como vamos classificar essa receita. Segundo ponto é a fonte e a destinação de recursos, ou seja, se essa receita ela tem como objetivo uma disponibilidade, se ela é efetivamente uma despesa, desculpe, despesa não, uma receita que ela é carimbada efetivamente, ou seja, ela tem uma destinação própria, se ela origina-se, por exemplo, também uma outra forma de entender, se ela origina-se, por exemplo, de um pagamento que a gente já discutiu, não um pagamento direto de entrada de recurso, mas sim de um recebível, é um terceiro ponto. E um último ponto é referente ao indicador de resultado primário, referente vinculando efetivamente se essa receita ela está atentada ou ela está vinculada à característica financeira, por exemplo, juros, mora, coisas assim do tipo, ou se ela é efetivamente uma receita de origem operacional do ente público. Isso é importante até para a gente poder determinar, dentro do plano de contas efetivamente, como que ela é estruturada, como que ela é estruturada dentro do plano de contas da União, do Estado, do município, por exemplo. Só um único ponto que é interessante destacar, que é a procedência ou a natureza da receita, é uma característica mais de uso acadêmico, mas a gente vê que ela na prática ela serve para muitos itens também importantes, tá? Então, o primeiro ponto que a gente discute é uma classificação pela natureza da receita, em parte, né? Ou seja, eu tenho uma receita pública originária, que uma receita pública originária é efetivamente receitas que se geram das atividades econômicas que o Estado tem, seja um aluguel de um prédio público, que pode ter, seja uma prestação de serviços que o ente público pode fazer. Por exemplo, a Caixa Federal, ela tem um serviço de tarifa de conta corrente. Então, é uma prestação de serviço, então eu posso considerar isso como uma receita pública originária. Por exemplo, um serviço de correios. Eu posso considerar isso como uma receita pública originária. Então, efetivamente, uma receita pública originária, ela vem de uma atividade econômica da administração pública. Ou seja, qualquer atividade econômica da administração pública gera uma receita pública originária. Tá bom? Diferentemente de uma receita pública derivada. Uma receita pública derivada vem da obrigação que o ente público aporta, por ele ser soberano, ele impõe constitucionalmente ou legalmente, de uma forma ou de outra, a necessidade de se financiar. Ou seja, essa receita pública, por meio de imposição de soberania, a gente tem uma receita pública derivada. Todos os impostos, contribuições, taxas de melhoria, todos os tributos que estão vinculados como receita do Estado, ingressos do Estado, são receitas públicas derivadas, porque derivam da imposição estatal sobre o ente privado, tá bom? E, adicionalmente, nós vamos entender também que é um ponto importante de destaque, que é, além desse tipo de classificação, que ela é mais acadêmica, a gente também destaca a forma de discriminação de receita, ou seja, as formas que vão se aparecer no plano de contas e a forma de caracterização dela. Nós vamos ver isso mais à frente, logo para a gente entender. Normalmente, a natureza vem do fato gerador que a desencadeou. Por exemplo, qual é o acontecimento real que desencadeia a receita, o ingresso
no cofre público de numerário? Qual que foi? Ah, é a multa, o juro, por exemplo, é um juro que ocorreu sobre um título de dívida ativa? Então a gente vai entender, vamos ter uma caracterização própria. Ah, é uma tarifa que foi paga, por exemplo, de selagem de correio? Nós vamos ter. Ah, é o pagamento do imposto de renda? Nós vamos ter também uma classificação própria em plano de contas que apresenta todas as informações que determinam aquela natureza de receita, tá bom? E como que a gente pode classificar? E como que ela é classificada no plano de contas? Ou ela é apresentada num plano de contas? Então ela é apresentada utilizando essa esquematização de 8 dígitos. Ou seja, os 8 dígitos apresentam-se da seguinte forma. Eu vou determinar um dígito para a categoria econômica, um dígito para a origem da receita, um dígito para a espécie da receita, 4 dígitos para a gente determinar peculiaridades dessa receita e um tipo, que é um dígito só. Ou seja, nós temos 8 dígitos que basicamente definem as receitas e despesas num orçamento, efetivamente no orçamento público e nos planos de contas públicos, que definem a característica dessa receita e utilizamos isso para fazer o processo contábil, tá bom? Então vamos pensar, por exemplo, dando um exemplo aqui de pessoa física. De pessoa física, então, eu vou ter como categoria econômica, nós vamos entender mais à frente, como receita corrente. Que tipo de receita corrente é? Eu tenho várias. Quais delas são? Taxas, impostos e contribuições de melhoria, ou seja, tributos, né, se a gente falar bem, origem tributária. Que tipo de origem tributária é? Ah, é uma taxa? É um imposto? É uma contribuição de melhoria? Não, é um imposto. A espécie define como imposto. E para a gente entender, mas tem vários impostos, quais deles são? O Código de Determinação de Imposto, que está aqui, esse imposto de renda, que é o 3011 no caso da União, perfeito? Ah, mas eu estou pagando só o imposto de renda da pessoa física. Eu estou lá, emiti aqui e paguei. Então, é o principal do imposto de renda. Tipo 1. 1 determina principal. 2 determina multa e juros. Tá bom? Então, nós vamos entender passo a passo cada um desses 5 itens que definem a classificação de receitas e que servem para a gente fazer o processo de contabilização delas. Tá bom? Vamos lá então, pessoal? Primeiro, receita corrente, código 1. Receita de capital, código 2, que é a categoria econômica. Então, nós vamos entender efetivamente o que é receita orçamentária corrente. Receita orçamentária corrente é o tipo mais comum de receita orçamentária que a gente encontra. Basicamente, são efetivamente aquilo que é arrecadado dentro do exercício financeiro. Lembra, a receita corrente é arrecadada dentro do exercício financeiro, aumenta a caixa e serve efetivamente para eu utilizar, por exemplo, para pagar despesas e atender finalidades públicas. É aquele tipo de receita mais comum que a gente vai encontrar. Por exemplo, tributo, contribuição. Receitas aqui, por exemplo, podem entrar como receita corrente aqui. Lembra que o conceito de originar de derivada lá anteriormente é uma classificação mais acadêmica que a gente utiliza para a gente entender o que é receita originária. Por exemplo, deixa eu até voltar aqui para a gente retomar. Receita originária, que são características próprias de atividades econômicas do Estado, receita derivada são atividades de soberania estatal. As duas podem ser consideradas como receitas econômicas, receitas em categoria econômica corrente, tá? As duas podem. Ou seja, é tudo aquilo que entra de tributo, de atividade econômica, de recurso financeiro e que servem para atender outras despesas correntes, como outros, por exemplo, tá? Que não se enquadram em receita de capital. Nós vamos entender daqui a pouco o que é receita de capital. Mas tudo que eu posso considerar como imposto,
tarifa, receita de prestação de serviços que estejam consideradas, que sirvam para atender os objetivos do Estado e que estejam integrados dentro de características efetivas que não tem uma conta prestação, eu posso considerar tudo como receita corrente, tá bom? Receita de capital ou código 2. Receita de capital ou código 2, que a gente chama aqui efetivamente, nós podemos dizer que são basicamente, efetivamente, entradas de recursos que não geram efeito sobre o PL. Ou seja, aqui eu posso considerar também, por exemplo, entrada de recurso por meio de aquisição de dívida. É uma receita de capital. Eu posso considerar. Ou seja, lembra que a gente comentou lá no vídeo anterior sobre ingressos orçamentários e extra-orçamentários? E que nos ingressos que a gente falou sobre, por exemplo, as receitas de entrada de recursos de com dívidas, por exemplo, eu posso considerar efetivamente como um ingresso, e às vezes eu posso considerar como ingresso orçamentário, que eu havia comentado. Então, ingressos que podem ser considerados como receitas de capital, pode estar aqui dentro, por exemplo, ou de forma efetiva, aquilo que não gera efeito sobre PL. Ou seja, aqui dentro pode ter ajuste de dívida, por exemplo, entrada de dívida, recebimento de recebíveis, por exemplo, eu tenho valores a receber, por exemplo, de impostos atrasados. Eu recebi, eu posso considerar aqui dentro também como receita de capital, tá bom? Ou seja, eu posso considerar aqui também efetivamente venda de imobilizado, é uma receita de capital. Ou seja, bens e direitos eu posso considerar aqui também como receita de capital. Ou seja, tudo aquilo que não mexe no PL, não provoca efeito no PL, eu vou poder caracterizar como uma receita de capital. Tá bom? Então, para a gente entender bem, isso é importante. Então, pessoal, só para um parênteses que é importante destacar, é que é o seguinte, eu tenho algumas operações que são intra-orçamentárias. Ou seja, lembra que eu falei dos códigos de categoria econômica, código 1 e código 2? Então, eu tenho algumas receitas que estão dentro de orçamentos e de transferências de orçamentos que eu tenho que caracterizar de uma forma diferente. Ou seja, eu tenho transferência de recursos de um orçamento para um outro orçamento. Por exemplo, eu tenho órgãos públicos. Eu tenho, por exemplo, Ministério da Educação e Tesouro Nacional. Por exemplo, tudo aquilo que é entrada de recursos, mas que vem de dentro de outro orçamento de um ente federativo, eu tenho que considerar como intra-orçamentário. Por exemplo, eu tenho que transferir recursos para pagar servidor aposentado. Nesse aspecto, está saindo dinheiro do meu orçamento fiscal e indo para o meu orçamento de seguridade social. São orçamentos distintos, mas estão dentro do mesmo ente federado. Quando ocorre isso, eu tenho que caracterizar isso como uma receita corrente intra-orçamentária, tá? Porque é o mesmo ente, a única diferença é que eu estou transferindo de um orçamento fiscal para um outro orçamento, tá bom? O mesmo vale para o conceito, efetivamente, de receita de capital. É bem mais incomum ver receita de capital intra-orçamentária, mas mesmo assim, é uma movimentação de receita entre dois órgãos, ou entre dois orçamentos, que estão dentro do mesmo ente federado, que são os códigos 7 e 8. O conceito central é o mesmo, tá? A única diferença é que eu tenho ajustes em função de transferência de receita, tá bom? Segundo código que a gente viu lá, vamos voltar só para a gente relembrar, categoria econômica, item
aqui. Agora nós vamos ver os conceitos de origem, espécie, tá bom? Então, o que tipo de origem que a gente vai ter? Nós temos alguns códigos, ou seja, os códigos de receitas correntes, nós temos alguns códigos específicos de receita. Ou seja, eu tenho imposto, eu tenho contribuição, eu tenho receita patrimonial, receita agropecuária tem, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes, que são transferências que eu recebo de um ente federado para outro ente federado, que é diferente o conceito, não é dentro do mesmo orçamento, e outras receitas correntes, que são receitas que eu não consigo caracterizar como receita de capital, que estão ali dentro. É um detalhamento da categoria econômica. Ou seja, se a gente lembra bem que a receita corrente é tudo aquilo que entra e que modifica o PL do ente público, que vai modificar o patrimônio líquido público e que serve para eu atender serviços e fins de política pública, eu observo que essas receitas fazem sentido aqui dentro. E quando eu olho do outro lado, a gente vê bem que as receitas de capital normalmente estão caracterizadas como operação de crédito, por exemplo, alienação de bens. Ou seja, operação de crédito, eu estou contratando um empréstimo. Alienação de bens, por exemplo, eu estou vendendo um veículo ou um equipamento público. Amortização de empréstimo. Amortização de empréstimo, estou recebendo o empréstimo que foi feito. Também é uma amortização de empréstimo. Operação de crédito, entra caixa, aumenta passivo. Na amortização de empréstimos, entra caixa, diminui um recebível que eu deveria ter, um empréstimos a receber. Tá bom? Aí eu tenho algumas transferências de capital, que são transferências efetivas de equipamentos públicos, assim sucessivamente, e que é de um ente público para outro, e outras receitas de capital, que é onde eu não posso classificar como receita corrente. A espécie da receita. O que é a espécie da receita? A espécie da receita é ainda uma, como a gente pode dizer, pensa que é uma na receita, na origem da receita, eu já destaquei ou eu classifiquei de uma forma mais detalhada a forma de categoria econômica. A espécie é um detalhamento da origem. Ou seja, esse detalhamento está vinculado principalmente ao fato gerador. Principalmente ao fato gerador. Ou seja, eu tenho uma receita agropecuária. Eu posso colocar como espécie venda de boi da prefeitura. Se a prefeitura tiver um boi, por exemplo. Eu tenho uma receita que está caracterizada como código 1 na origem. Então, aqui na espécie, você tem que determinar que tipo de fato gerador é. É um imposto, por exemplo? Eu tenho que declarar que é um imposto. Então, a gente observa que a categoria econômica define de uma forma geral, classifica de uma forma geral, e eu vou ampliando a especificidade da característica da receita. E a espécie efetivamente define principalmente o que a gente considera como fato gerador. Tá bom? E o desdobramento? O desdobramento vem muito vinculado a características naqueles primeiros códigos. Se o código efetivo de espécie da receita por si só não consegue definir, a gente precisa particularizar ainda mais. Então, eu vou particularizar usando esses 4 dígitos. Ou seja, eu posso usar ele considerando, por exemplo, para determinar uma característica específica de município, porque às vezes eu preciso declarar alguma coisa, algum desse tipo, e assim sucessivamente. Às vezes eu posso ter alguma característica muito específica de estado e município. Então lá na espécie eu uso um código 8 e defino como exclusividade de estado e município. Tá bom? Isso pode fazer. Mas aqui no desdobramento, normalmente é uma especificidade da espécie da receita com a gente está trabalhando, tá bom? E por fim, como a gente tinha comentado,
O tipo final refere-se à forma de arrecadação. Ou seja, lembra que essa forma de arrecadação pode ser um valor agregador, ou seja, ela não tem valorização, uma questão valorizável específico referente ao tipo. Por exemplo, um pagamento de um selo de banco, um selo de correios, por exemplo. Se eu vou pagar a taxinha de selo, tem alguma questão a mais que eu vou considerar? Não. Porém, quando eu vou pagar, por exemplo, o imposto, por exemplo, eu tenho um principal e tenho um juro. Então eu tenho um código 1 para um tipo 1, que é pagar o principal, e o 2 para o juro. Por que eu separo isso? Porque, querendo ou não, multa e juro, quando a gente entender a parte do resultado primário, tem a ver, por exemplo, para destacar o que é receita financeira e o que é receita não financeira. E os códigos 3 e 4 é quando vai para a dívida ativa, ou seja, eu estou recebendo algo que está em dívida ativa, e o 4 é o multa e juro da dívida ativa dessa receita, tá bom? Então o tipo, ele ajuda a gente a determinar essas características, ok? Então, eu vou ter uma categoria econômica, que vai definir exatamente se é uma receita corrente ou de capital, ou se é corrente interorçamentária e capital interorçamentário, a origem que classifica o tipo de receita, a espécie que determina em cima do fato gerador uma característica específica referente à sua origem, o desdobramento para eu explicitar efetivamente o tipo, efetivamente, não digo tipo, efetivamente a receita, ou seja, porque a espécie às vezes sozinha não consegue, desdobramento utiliza-se nesse processo, e o tipo, que tem o código padrão, que define a forma até mesmo de recebimento, tá bom? O último dígito determina, é principal, por exemplo, de uma contribuição? É uma dívida ativa da receita que eu estou determinando, que eu estou recebendo? Por exemplo, eu tenho IPTU em dívida ativa, é o código 3. Ah, não, é só IPTU? É o código 1, tá bom? E, finalizando, pessoal, temos alguns pontos importantes referentes à classificação orçamentária que são importantes a gente destacar, que são características sobre código, ou seja, o que é código de receita corrente? Código 1. Se todos os códigos 2, efetivamente, e eu tiver alguns últimos de códigos 2 e 4, por exemplo, para determinar em receitas correntes, isso aqui determina caracterização, por exemplo, de juros, que é importante, e para receita de capital, quando a gente tem códigos próprios específicos de 1 e 3, por exemplo, para principais e dívidas ativas. Ou seja, normalmente isso é caracterizado da seguinte forma, vamos explicar. Receitas de capital, normalmente eu não vou encontrar juros e moras sobre receitas de capital. Então, normalmente, receita de capital é comum a gente ver só códigos 1 e 3. Ah, mas receita corrente, eu vou ter multa e juros? Ah, mas multa e juros não é uma operação financeira? Então, normalmente, eu posso encontrar sim códigos 2 e 4. Mas isso é mais uma classificação específica dentro da área orçamentária, tá bom? Eu acho que é importante a gente frisar que ela existe, tá? Mas é um pouco incomum a gente ver no processo de classificação. Tá bom, pessoal?